Hoje eu trago uma palestra sobre o título O Lado Oculto das Coisas. Antes eu vou relatar assim, minha experiência, né? Eu fui ferroviário, meu nome é Roberto Pavanelli Prentes, trabalhei na Rede Ferroviária Federal, depois na CPTM, e por volta dos 22 anos, esse tema, o lado oculto das coisas, me era totalmente desconhecido. Foi quando um amigo que trabalhava num bar, onde eu tomava café durante o intervalo do serviço, falou, vou emprestar um livro para você. Era 14 lições de filosofia e yoga, do Yogi Ramacharaka, da editora Pensamento. Eu li e fiquei assim, admirado, né? Nossa, existe um lado que eu não conhecia, né? Ele falava dos 7 corpos, da áurea, prana, energia prana e etc. Muitas coisas. Assim, eu amei, né, o livro. Aí ele falou, ele era membro do círculo esotérico. Ele disse, se o irmão quiser, eu posso levar a assistir uma reunião. Compareci ao círculo, assisti às 3 reuniões que na época era liberada. Gostei, me afiliei. Até hoje, né, estou afiliado desde 1982. Alguns anos depois me filiei também à Sociedade Teosófica, que lendo uma matéria no jornal, falei, nossa, é semelhante com o círculo. Então, vamos abrir essa porta para ver o que é o lado oculto. E um ditado do Buda, uma frase de Buda, existem mais coisas invisíveis do que visíveis. Esse trabalho é baseado, minha pesquisa, no livro O Lado Oculto das Coisas, publicado originalmente em 1913, pelo Charles Leadbeater. Ele era um inglês, ele tinha clarividência. As ilustrações que irei apresentar, são feitas por clarividência. Só que ele citava para um pintor, um desenhista que ia desenhando. Ele foi bispo maçom, bispo da Igreja Católica Liberal, membro da Sociedade Teosófica. Vamos lá. O mundo em que vivemos possui a sua face oculta. O que vemos é parte absolutamente insignificante do mundo. Assim, o escopo, o esplendor de todos são infinitamente maiores do que qualquer concepção que nele possa dizer, tornando possível expressá-los em termos daquela parte do mundo que nós conhecemos. O lado escuro do universo é 96%, composto de uma matéria e energia completamente desconhecida. Daí o adjetivo escuro. Até pesquisando na Bíblia tem uma parte, e Deus descansou nas trevas, né? Então essa parte escura do universo é a matéria-prima. Quando Deus se manifesta, o universo se manifesta, ele utiliza a parte escura como matéria-prima. A 4ª dimensão. A extensão no que referimos, em primeiro lugar, tem sido geralmente chamada 4ª dimensão. Nosso mundo físico é um mundo de muitas dimensões, que todos os objetos nele existem e se estendem. Quando desenvolvemos os sentidos astrais, ficamos em contato com o mais imediato com aquela dimensão que é a nossa concepção. Então ele diz que além do físico existe essa 4ª dimensão. O mundo superior. Há um lado oculto do mundo físico, e segundo o mais elevado sentido, que é bem conhecido por todos os estudantes do esoterismo, pois muitas exposições têm feito e muitos livros foram escritos para tentar descrever os planos astral, mental e os mundos invisíveis, que interpenetram este com o qual todos nós estamos familiarizados. Então temos um esqueminha, uma tabela, né? Tem o mundo físico, astral, mental, búdico,
átmico, mônado e divino. O ser humano atual ele só consegue ir até o mental e retornar, não consegue ir nos planos superiores, a não ser um mestre. Então, do físico você tem a morte passar para o astral. O astral você vai ter sua vida num período determinado, mas ele também se desgasta e você acaba tendo a segunda morte indo para o plano mental, que é conhecido como o céu dos católicos. Lá o corpo também parece mais, você fica mais lembrando as coisas boas que fizeram na vida, né? O astral seria mais para você digerir as coisas ruins, e no mental já para as coisas boas. Deve estar presente em nosso raciocínio que toda a porção do espaço consiste em todos os diferentes tipos de matérias. É o postulado científico da ordem prática que até mesmo nas mais densas formas de matéria, duas partículas jamais se tocam, mas cada uma flutua isoladamente em seu campo de éter. Cada partícula do éter físico flutua em um mar de matéria astral, e cada partícula da astral flutua, por sua vez, no oceano mental. Assim, todos esses mundos paralelos, não existe demais espaço do que ele é conhecido, fragmento, porque em verdade todos eles fazem parte de um mesmo mundo. Então seria assim, tem aquela bonequinha russa que você vai tirando uma dentro da outra, seria nossos corpos. Então tem o corpo físico, o astral, o mental e os demais corpos, né? Radiações pelos planetas. O primeiro fato a considerar é que todas as coisas irradiam influência no meio que se acham, e que no meio, por sua vez, lhes está sempre retribuindo a influência. Literalmente, todas as coisas, o sol, a lua, a estrela, os anjos, os homens, os animais, árvores e pedras, tudo emite uma incessante corrente de vibrações, cada um do seu tipo característico, não somente no mundo físico, mas também no mundo sutil. Também é a base da astrologia, né? Podemos ver na influência da Lua, quando ela se aproxima da Terra, ela empurra as marés. Uma vez a essência elemental é sobrepondo ativa nos corpos astral e mental do homem, é claro que toda excitação anormal, uma dessas classes daquela essência, influírem em suas emoções, ou sua mente, ou em ambas. Também é óbvio que forçadas atuarão de maneira diferente em homens diferentes, devido às variedades de sua essência, e entram em sua composição. Então temos a imagem aqui de um elemental da natureza, que é uma salamandra. No centro temos uma forma pensamento. Então todo pensamento ele cria formas. Aí temos visto por Leadbeater, né? Em cima de uma igreja se forma uma forma pensamento. Tem uma curiosidade que quando ele entrou na igreja, ele já tinha visto a forma de fora. Aí ele viu tinha um senhor sentado e em cima da cabeça dele tinha uma mesma forma em minúscula assim. Aí ele perguntou o que ele estava pensando, né? Então, estando com pensamento alto, você reproduz a mesma forma pensamento. E temos outro elemental à direita, é um elemental da natureza. São os espíritos da natureza. A divindade solar. O estudo oculto encara o sistema solar em via da sua vasta complexidade, como a manifestação parcial de grande ser vivente, e todas suas partes como aspectos dessa manifestação,
Muitos nomes lhes são dados: gnóstico, logos, verbo, o princípio que estava em Deus, que era Deus. Até na maçonaria é o grande arquiteto do universo. Mas agora acostumamos a referir-se a ele como divindade solar. Todos constituintes físicos, o Sol com sua maravilha e a coroa, todos os planetas, seus satélites, seus oceanos, suas atmosferas e vários éteres que envolvem. Tudo isso coletivamente é seu corpo físico, a expressão dele como um plano físico. De modo idêntico à vestimenta da divindade, o Sol é uma manifestação de nós mais próxima no plano físico. Então ele se refere ao Sol como uma entidade. Nesse corpus da divindade solar, em seus vários níveis, há certas classes ou tipos diferentes de matérias. Os estados sólidos, líquido, gasoso, etérico, superetérico, subatômico, atômico, todos eles feitos da mais densidade diferentes. Como nossos corpos, as estrelas, os planetas também têm sua parte física, astral, mental. E até o sétimo. Aqui, então, Leadbeater diz que são os deuses, né? Então, uma montanha tem um deus que toma conta dela. Uma árvore tem um deus. Aqui foi visto por clarividência, né? Só que esse desenho foi feito por George Hodgson, no livro O Reino dos Deuses, né? Para benefício da exposição eu coloquei. Um deus da montanha, um deus do Pacífico Sul, um senhor dos pinhos, um anjo de cura. Folhas de salgueiro. As folhas de salgueiro são grãos de arroz, ou grão de arroz, né? De que praticamente compõem a fotosfera do Sol. Confundiram muitas vezes os estudantes esotéricos pelas características aparentes inconciliáveis que representam na sua posição. Não podem ser outra coisa senão massas de gás incandescente a uma temperatura excessivamente elevada. Assim, a senhora Blavatsky disse que não podemos, em verdade, descrevê-los como habitantes do Sol, uma vez que os seres solares são dificilmente se poriam no foco de nossos telescópios, mas são eles reservatórios de energia vital do Sol, compartilhando a vida que dali flui. Digamos, porém, que as folhas do salgueiro são manifestações do plano físico dos anjos solares, lembrando que através dessas folhas do salgueiro que a luz, o calor e a vitalidade do Sol chegam até nós. Na verdade, toda a energia vem do Sol, né? A energia elétrica precisou do calor do Sol para evaporar as águas. O petróleo precisou do Sol para crescer a vegetação e animais que no futuro se transformaria em petróleo. A vitalidade. Todos nós conhecemos a sensação de alegria e bem-estar que o Sol proporciona, mas só os estudantes de ocultismo estão a par das razões que por isso acontece. Assim, como o Sol imunda a luz e o calor e o sistema, também nele irradia perpetuamente uma força, não suspeitada pela ciência, a moderna força que recebeu o nome de vitalidade. Forrati, Kundalini, Prana. Então, as três energias conhecidas pelos ocultistas esotéricos. O Forrati, que é a energia conhecida aqui por eletricidade. O Prana, que é aquela energia que está na água, no ar. Respiramos, estamos respirando o prana.
que junto com o corpo etérico e os chakras, você absorve a energia. E a Kundalini, que é a energia sexual. Assim, na minha opinião, a energia mais poderosa que tem é a Kundalini, porque ela tem a capacidade de criar outra vida. Quando não dirigida para a criação de outro ser, conseguindo fazer ela subir pela espinha dorsal, se torna um poderoso elemento, abrindo chakras, aumentando, dizem que aumenta 10 vezes a inteligência, você despertando o Kundalini. Mas você tem que ser de uma pessoa boa, assim, porque senão você pode virar meio diabólico. Vai despertar certas energias fora do controle. Um pouco mais do prana, né? O prana é a vitalidade, realimenta um alimento do duplo etérico. Esse princípio, ao caso do pinheiro e eucalipto. Ele cita o pinheiro, que os vegetais também absorvem o prana, mas em especial o pinheiro ele não usa o prana tipo rósea. Então e o ser humano sim. Então você abraçando um pinheiro, um eucalipto, você vai absorver esse prana. Assim, exceto quem usa muita carne, álcool, fumo, né? Talvez não aproveite o tempo. A própria Terra tem vida. Esta bola de matéria está servindo de corpo físico a uma colossal entidade. Não um adepto ou um anjo, não um ser altamente desenvolvido em todos os sentidos, senão o que podemos imaginar como um gigantesco espírito da natureza, a qual a existência em nossa Terra representa uma encarnação suprecedente. A encarnação foi naturalmente da Lua. Então ele diz que a Terra é um ser, mas seria outra linha de evolução, não dos humanos, né? São separadas, como os anjos também é outra linha de evolução. Para ele não são, para a Terra, né, em especial, não somos mais que insignificantes micróbios ou parasitas sobre seu corpo. E de todo provavelmente ignore até nossa existência. As rochas. Todos os objetos da natureza irradiam influências perpetuamente sobre nós, inclusive a própria terra em que pisamos. Cada tipo de rocha ou de solo, a própria vida da rocha, todo tipo de essência elemental apropriada ao seu astral, correspondente à classe de espíritos da natureza que ele atrai. Então, depois da queda da mônada, né, que seria aquela queda de Adão e Eva, você tem que evoluir, você é criado por Deus, você desce na evolução. Aí você vai passar, não vem direto para o físico, passa pelo mental, depois de animar pensamentos, forma os pensamentos no mental, você vai para o astral, que tem emoções, até chegar no físico. Depois a mônada começa a ser o regresso pelo minério, então passa pelo reino mineral, vegetal, animal, humano, depois supra-humano. Até o cristal, que seria um mineral mais evoluído, ele se reproduz, né? Ele vai se crescendo, quase igual a um vegetal. As árvores. Grandes são as influências também irradiadas pelo reino vegetal, e os efeitos variam consideravelmente segundo as diversas espécies de plantas e árvores. Aqueles que não fizeram estudo especial a respeito do assunto costumam subestimar a força, capacidade e inteligência da vida vegetal. Teve um livro que eu li também de Yogi Ramacharaka, curso adiantado de filosofia Yogi. Ele conta isso no começo do século XIX. Uma experiência, conseguiram fazer um aparelho que media as vibrações dos vegetais. Então colocaram uma pessoa que tratava bem os vegetais
e outra que maltratava. Aí, com o aparelho, perceberam que quando a pessoa que tratava bem, a vibração era diferente de quando a pessoa tratava mal, né? Então, por aí vemos que o vegetal também sente, né? E as árvores, elas manifestam também preferências e simpatias. E na visão clarividente percebe claramente a emanação em um tom rosa vivo. Uma alegria aumenta com a luz do sol e a chuva, e um contentamento especial com a presença daqueles que aprendeu a amar ou com quem tem vibrações simpáticas. Os espíritos da natureza. Essa é uma confusão no plano astral. Os espíritos da natureza, de certo modo, podemos considerar os espíritos da natureza como habitantes originais da Terra. Como têm sido os animais selvagens, os espíritos da natureza formam a evolução à parte, outra linha de evolução. Todo distinta da evolução da humanidade. Os espíritos da natureza, por exemplo, nunca foram nem jamais serão membros de uma humanidade como a nossa, ainda que a vida interior do espírito da natureza provenha das divindades solar, fogo, terra, água e ar. Para benefício da exposição, eu coloquei essa imagem do Flocore brasileiro, né? Então temos o Saci, né? Você pode ver que todos se relacionam a algum elemento. Saci é o vento. Tem outra história que eu ouvi na teosofia. Na verdade, o Saci não tem uma perna, né? Assim, quem tem clarividência é que ele anda tão rápido que parece que ele tem uma perna, né? Temos outros, ó, Curupira, a Iara, a mula sem cabeça, né? Ele é elemento fogo, né? O fogo. O boto cor-de-rosa, elemento água, né? Todos representam um elemento. E para ilustrar os elementais, Eliphas Levi, no pentagrama, os 4 elementos, fogo, terra, água e ar. A primeira classe, a chamar-se propriamente dos elementais, porque apesar de serem belas, são apenas formas, pensamentos. Portanto, não se trata verdadeiramente de criaturas viventes. Não é assim, formas, pensamentos também criam os elementais, que são chamados elementais artificiais. E tem os elementais da natureza, dos 4 elementos, que na Terra tem 5. Falta o éter, que é citado na doutrina secreta. E futuramente terá mais 2 elementos que é desconhecido do homem. E Eliphas Levi diz, no livro Dogma e Ritual da Alta Magia, esse pentagrama realmente ele assusta os elementais, né? Ele que mexia com magia, evocava elementais, relatou isso. Fadas é o outro tipo, né, de elementais. O tipo mais desconhecido pelo homem é o das fadas. Os espíritos que vivem normalmente na superfície da Terra, embora possam atravessar o solo à vontade, por serem seus corpos constituídos de matéria etérica. Suas formas são múltiplas e variadas, mais frequentemente humanas e de tamanho reduzido, com feições e membros de um grotesco algo exagerado, sendo de matéria plástica, matéria etérica que facilmente moldável à forma do pensamento. Vou entrar, já teve no fim do século XIX, começo do século XX, teve todo aquele movimento de espiritual, né, surgindo essas ordens esotéricas, e tinha também muitos charlatões que faziam armações nas sessões espíritas, né? Tanto que Madame Blavatsky investigava, e ela tendo poderes, ela às vezes criava algo original. Então, talvez alguém pesquise no Google e vai falar sobre as fadas de Conten Grey, que está aqui.
Mas essa foi uma farsa. Eu trouxe só também para ilustrar aqui. Então temos Elise e Griffith e Francis com 16 e 10 anos, né? Filha de um dos primeiros engenheiros elétricos da Inglaterra. Elise resolveu pegar uma câmera fotográfica do seu pai e fazer imagens no jardim de casa. Ninguém esperava que as fadas fossem aparecer. Então ela, com a máquina, tem essas imagens, né? Temos mais fotos aqui. A fada saltitante. Essa história chegou até Arthur Conan Doyle, que apesar de ser criador de uns personagens mais racionais da literatura, Sherlock Holmes, ele era o autor, né, da obra, tinha uma forte crença no sobrenatural. E ele chegou a escrever um artigo na época para a revista, né? Só que ficou tão famosa essa matéria que até hoje, né, se encontra, né? Como está já em cima do horário, né? Eu vou correr mais um pouco. Só que, na verdade, só veio à tona na década de 1980 e 83, quando as duas confessaram que as fadas haviam sido recortadas de livros infantis. Caso não tenham notado, Elise admitiu a história era falsa, mas Francis insistiu que a última foto haviam tirado as fadas em seus banhos de sol era verdadeira. E aqui temos outra foto, essa não é, talvez seja verdadeira. O princípio universal, a reencarnação também prevalece em sua existência, né? Então tem uma foto tirada, está no museu da Universidade Metropolitana de Manchester. Quem tirou essas fotos em torno de Lancaster, no Reino Unido. Agradeço a todos. Se gostaram, tem a segunda e terceira parte. E está encerrada, então, a palestra de hoje.